Fala, meus queridos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um dia do café aqui. Bom, hoje vai ser um dia especial porque a gente vai falar sobre... Eu fico, às vezes, muito feliz com o nível que a gente consegue ter de convidados aqui, manter sempre um nível muito bom, muito alto, uma régua alta de pessoas que eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia. E, bom, fazer isso todo dia acaba sendo difícil porque é muita gente que a gente tem que convidar. Mas em nenhum momento a gente comprometeu a qualidade por causa disso. Isso ficou muito bom. E hoje a gente vai conversar com o Jean, que é um cara que tem estado aí no ecossistema já há um tempo, fazendo bastante coisa. Tem o Peerbase, tanto newsletter quanto podcast, né, a entrevista. E o que eu acho muito interessante é que a gente trocou ideia sobre muita coisa já nesse meio tempo. Já fui no podcast dele uma vez, eles já vieram aqui com o TNS Brasil. Enfim, tem sido uma experiência muito legal. Eu já li muitos artigos já da newsletter da Peerbase já também. Enfim, já interagimos várias vezes aí nesse meio tempo aí nessa jornada. Bom, mas antes de tudo, sejam bem-vindos ao Café 226. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro evento sobre Startup Societies da América Latina. Bom, primeiramente, bom dia, Gé. Como que você tá, meu querido? Fala, Cioff. Tá me ouvindo bem, né? 100%, 100%. Valeu pelas palavras. Também acompanho você e teu trabalho há bastante tempo. É um dos caras OG aí que tá no bear market com a gente. Não arredou o pé para falar sobre IA e nada disso. E sempre bom conversar com você e vamos falar um pouquinho sobre Startup Societies. Perfeito, muito bom. Bom, eu queria que vocês pudessem apresentar um pouco, saber o que você está fazendo, o que você já fez dentro de cripto. E, embora você já tenha vindo com o pessoal do TNS, né, Brasil, acho que não teve nenhuma vez que você se apresentou você mesmo, né, o que você já fez até agora. E aí depois a gente continua falando sobre Startup Societies e o evento que vai acontecer dia 1º. Boa. Bom, eu tô em cripto desde 2015, então eu eu comecei a estudar e fazer parte do ecossistema de cripto mais por questão de paixão mesmo e da conexão com política. Foi o que me atraiu para Bitcoin, ser um dinheiro separado do Estado, onde a gente consegue inovar, onde a gente consegue ter um ambiente de experimentação, né? Principalmente depois que surgiu o Ethereum, e a gente consegue experimentar com novas propriedades de dinheiro, com todo um espectro ali de descentralização, de privacidade e assim por diante. Então, desde 2015, 2016, 2017 foi um período que eu tinha uma outra startup que não tinha nada a ver com cripto, que ela existe até hoje, mas em paralelo eu comecei a criar conteúdo sobre Bitcoin, basicamente, e depois Ethereum, onde basicamente eu ensinava o que era, né, o que é dinheiro, fiz os primeiros workshops de Bitcoin presencial aqui em Curitiba, fiz um dos primeiros vídeos fiz o primeiro vídeo sobre Ethereum em português no YouTube, tá até hoje lá no ar. E desde então venho me aprofundando nesses assuntos, pesquisando mais, investindo. E em 2020 eu resolvi migrar 100%. Aí eu fundei a Peerbase para empreender mesmo all-in em cripto. Vi que 2020 foi o ano da virada, que eu percebi que chegou num nível de maturidade que valia a pena realmente empreender, né? Aí eu fundei a Peerbase, a gente criou programas de educação e conteúdo para a Web3, fizemos alguns projetos também para empresas, bem
customizados, assim. E quando o Balaji Srinivasa, né, que é autor do livro The Network State, lançou o livro ano passado, foi onde virou realmente a chave para mim, que conectou exatamente, né, com... Eu nunca fui muito um cara de finanças, né, de DeFi, embora eu curta a tecnologia, mas eu nunca fui muito desse universo. Gosto também de NFTs bastante, exploro bastante o conceito, as tecnologias, mas também não era algo que era muito próximo a mim, mas quando o conceito, né, de network state, startup society, de você inovar em instituições políticas, surgiu com uma força grande, com o livro do Balaji Srinivasa, foi aí que realmente conectou com com o que eu acho que vim no mundo contribuir, assim, que é a interseção de tecnologia com política, assim, sabe? E cripto, Web3 tem um papel fundamental, né? Um papel transformador em como a gente vai reconstruir nossas instituições. E foi onde, no começo desse ano, eu comecei com a convite do próprio Balaji fazer meetups aqui no Brasil sobre Network State. Esses meetups foram feitos a cada 2 semanas, quinzenais. E esses meetups que a gente acabou cunhando de TNS Brasil e tal, acabou evoluindo para realmente uma Startup Society, que é o que a gente vai falar hoje, que é a IP City. E aí a gente está organizando eventos, está com uma série de iniciativas aí, mas agora, a partir desse ano, né, no começo desse ano, a IP City, né, o TNS Brasil se tornou o meu foco 100%, assim, tô total dedicado a isso nas próximas décadas, provavelmente. Muito bom. O que eu gosto do pessoal de TNS no geral é que eles sempre estão decididos a fazer uma coisa mais a longo prazo, né? Não estão aqui os próximos 6 meses, né? Eles estão aqui para os próximos 10, 20 anos, ou até quem sabe mais. Bom, Jazão, queria pegar o começo de tudo, porque você fala sobre que Startup Societies, ou The Network State, é uma intersecção entre cripto, talvez, né, possivelmente uma intersecção entre cripto e política, mas em que sentido? E em que sentido você se refere à política? Porque política é uma coisa muito ampla, né? Você tem desde ciência política, que envolve ideologia, você tem política na questão do Estado, de gestão de Estado, né? Políticas públicas, por exemplo, enfim, internas ali, como gerir um departamento de governo. Tem a política no sentido de Congresso, né? No sentido de eu voto no seu, você vota no meu, que acontece isso muito em DAOs, né? Enfim, acordo, aliança. Aí é um conceito até mais. É um conceito maior até do que a parte governamental, né? Porque você pode ter política em clubes, por exemplo, né? Clube de golfe lá. Os caras têm uma questão política dentro deles ali, né? Quem tá do time de quem que apoia quem, das contas, porque o time de futebol tem política dentro pra caramba. Nesse sentido, né? E você também tem política no sentido mais de polis, né? Que aí acho que vem mais da parte de República do Platão, né? É um negócio muito mais antigo, que acho que é uma questão de como cuidar bem do ambiente que você vive e como você vive em conjunto, né? É uma série de regras e maneiras de viver em conjunto. Mas enfim, quando você fala de política, você acende vários gatilhos, né, na mente das pessoas, que pode ser qualquer um desses. Então, especificamente, qual o tipo de política e qual o tipo de intersecção que tem com cripto? Boa pergunta. É, acho que é um pouco de tudo que você falou, mas a forma como eu tendo a resumir a política, né, no que a gente conversa mais em termos de tecnologia, é como um grupo de pessoas entra em consenso para alocar recursos, né? Então, basicamente, a democracia e outros instrumentos, outras metodologias são ferramentas, são instituições, são
tecnologias para a gente resolver esse problema, né? Como que a gente tem lá um recurso, pode ser um recurso natural, tá? Como que a gente vai coordenar para cada um usar o rio aqui, ninguém sujar o rio, ninguém usar demais, ninguém impedir que outros usem e assim por diante. Né? A gente tem recursos escassos ali de território, né? Como que a gente divide esse território, como que a gente cria as regras para um não entrar no território do outro, e assim por diante. E aí, mais moderno, a gente tem né, o recurso financeiro propriamente dito, né? Então, tá, como que a gente, cada um vai dar aqui 50 pila por mês, vai para um caixa e a gente precisa alocar isso para financiar bens públicos, né? Então, como que é esse processo? Então, como a gente nasceu no sistema democrático, partidário, né? A gente tem isso como garantido, né? Não, esse aqui é a forma, é o the ultimate, né? A forma definitiva e a sociedade ela vai evoluir, vai, né, continuar executando essa forma para sempre, né? Mas a forma como a gente a forma democrática que existe hoje, ela foi construída sobre premissas bem restritas tecnológicas, né? Então, a gente tinha formas, né, de comunicação e tal, mas nem perto do que é hoje, né? Então, a gente tinha essa escassez aí de comunicação, de velocidade e tal. Então, a gente desenvolveu essa metodologia onde a gente tem um processo de votação a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, né? Dependendo aí se você está numa república e tal. E você escolhe né, os intermediários ali, os representantes, que eles vão acessar né, tem acesso ao pool ali de dinheiro, vão aplicar leis e essas leis vão alocar o dinheiro onde esse consenso de pessoas, essas pessoas entrarem em consenso, né? E aí tem vários mecanismos, né, de equilíbrio, que são outras instituições e assim por diante, mas tudo com o objetivo, né, de a gente alocar esses recursos. Quando a gente olha para a internet, a gente vê que várias das premissas do século XX, que era a escassez que eram pessoas, né, a população vivia extremamente conectada com o território, né? Então, essa é uma premissa muito forte do século XX. A gente nascia e estava totalmente vinculado àquele território. Então, seja na educação, você estudava perto, né? Você precisava ir para um prédio perto da sua casa para estudar, não tinha outra forma, ou ir para a biblioteca municipal. O hospital era perto, o seu emprego era na região, né? A sua cultura você absorvia da região e assim por diante. A segurança, né, é local, então tudo a, era em função do território, né, da sua localização. Agora, com o século XXI, a gente está desassociando do território. Então, nosso trabalho, né, a gente está aqui conversando, cada um aqui que está ouvindo deve estar em uma cidade do Brasil, até algumas vezes do mundo, né? A gente nunca se encontrou pessoalmente, então, né, totalmente desassociado do território. Todo mundo aqui aprende online, então você não precisa mais sair de casa e ir para uma escola ou para um curso presencial. Não, você abre o teu celular e já está aprendendo, lendo, fazendo um curso online e tal, que foi gravado, que foi ministrado por uma pessoa do outro lado do mundo, muitas vezes, né? A nossa cultura não emerge mais através do território, né? Então a gente basicamente Web3, cripto é um excelente exemplo, né? As comunidades NFTs, né? Você convive com pessoas que não tem nada a ver com você, né? Seus vizinhos, às vezes até seus familiares, é um perdido ali, um weirdo. Todos nós aqui somos meio weirdos no nosso meio presencial, muitas vezes. Só que daí você vai na internet e se conecta com pessoas que pensam que têm a mesma visão que você, né? Então, essas culturas emergiram
online, né? São culturas nativas digitais. Então, tudo isso refletem uma mudança profunda em como a sociedade está migrando por causa da internet. É uma consequência direta da internet e claramente essas tecnologias elas vão impactar a forma como a gente organiza para alocar recursos, né? Então a gente tem hoje formas mais rápidas de conversar, né, em tempo real, que antes não tinha. Então a gente precisava, né, de votação e tal, representante. A gente tem tecnologias, né, que se auto-executam, os smart contracts e tal, que dão, né, que a gente chama de hardness, né, tem uma previsibilidade maior do que uma instituição política, por exemplo. Não, a gente precisa de um árbitro aqui que vai tomar uma decisão, né? Um humano tomando a decisão. Não, agora a gente tem um smart contract, então isso também impacta, né? A gente tem o dinheiro que é descentralizado. Então, quando essas tecnologias emergem, né, esses building blocks emergem, eles vão inevitavelmente refletir, com o passar do tempo, em como as instituições são criadas, né? Então, não faz sentido ter um banco central ou ter um banco central com tamanho, poder, na era de Bitcoin. Isso foi uma questão tecnológica, né? Então, cada uma dessas pecinhas, e aí quando a gente amplia para todos os pilares, né, do que representa o governo, aí é segurança, educação, saúde, a gente vê que lá nos fundamentos existe uma nova pecinha tecnológica que vai transformar como aquela organização funciona, né? Então é nessa interseção que eu gosto de atuar, assim, é mostrar, ó, essa pecinha de tecnologia aqui, ela vai mudar completamente as premissas dessa indústria governamental, deixando ela obsoleta e vão emergir novas formas de instituições nativas digitais. Muito bom. Bom, primeiro eu queria incentivar o pessoal que quiser subir, fique à vontade para subir, fazer pergunta, conversar. Hoje a gente está falando sobre Startup Societies e sobre Network State, né? Até uma pergunta que eu queria fazer é se existe diferença entre os termos hoje, entre Startup Society e Network State. Sim. O autor do livro ele emprestou, né, a palavra startup de uma forma bem inteligente, porque a gente consegue fazer o paralelo com startups de tecnologia, né, comuns aí que a gente está acostumado. Então a analogia se a gente pensar, né, em startup e corporação, né, uma empresa lá que vira um enterprise, faz um IPO e tal. A natureza delas basicamente é a mesma, né? É um veículo econômico, vamos dizer assim, com fins lucrativos e aquilo, né, aquele formato que a gente conhece, mas elas não são exatamente a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa numa startup, ela é uma ferramenta, né, uma startup de tecnologia comum. Ela é uma ferramenta que usa uma metodologia ágil para resolver um problema da economia, vamos dizer assim, e encontrar um, encontrar um modelo de negócios inovador para resolver aquele problema. Então, isso é uma startup, né? Tanto que, né, tem aquelas expressões de product market fit e etc., que é exatamente aquilo, né? Você tem lá um grupo de pessoas muito enxuto, que itera muito rápido, desenvolve uma tecnologia, mas além da tecnologia, procura um modelo de negócio inovador para resolver um problema. Isso faz isso muito rápido, né? Através de capital e de um grupo um grupo talentoso ali de founders. Então isso é uma startup até chegar num ponto que passou esses primeiros 2 anos ali, encontrou o product market fit, ou às vezes 5 anos, dependendo, mas encontrou, tipo, não, a gente conseguiu encontrar um modelo de negócio que para de pé, uma tecnologia que resolve de fato o problema, a gente tem adoção e agora a gente vai escalar isso e virar uma empresa e ela vai se transformando e ganhando escala e ganhando mercado. Quando a gente fala de Startup Societies e Network States, são organizações cujo objetivo é resolver problemas
políticos, vamos dizer assim, né? Ou problemas institucionais, problemas governamentais, problemas dessa esfera, né? Inclusive criar novas cidades, né? Tem um espectro grande ali que a gente pode, mas basicamente é atuando nesse universo. Então a startup é um grupinho de pessoas pequeno, iterando, resolvendo um problema nessa esfera, até você evoluir, começar a crescer, né? Então, uma das diferenças é que você não é uma empresa, né? Você tem um DNA mais de comunidade, porque você está, muitas vezes, construindo uma nova estrutura social, então você tem esse grupo de pessoas participando, muito parecido com uma DAO, até você chegar no nível, se você estiver fundando realmente uma cidade digital que vai começar a se estabelecer fisicamente, você começa a ter uma maturidade maior, crescer e evoluir para realmente ser um estado. Né? Então, o Network State é o estágio final de evolução, onde você já tem territórios descentralizados pelo mundo, ou seja, essa comunidade que tem um alinhamento, né? Pessoas que gostam de natureza e tecnologia, por exemplo, querem viver juntos. Por exemplo, o pessoal do café pode querer, não, a gente não quer só ficar falando online, a gente quer desenvolver meetups presenciais e depois, cara, a gente não quer só desenvolver meetups presenciais, a gente quer trabalhar junto, então a galera levanta uma grana e começa a comprar coworkings pelo Brasil, pelo mundo, e aí vira uma rede de nós, de coworkings, para o pessoal trabalhar junto. Quem tem os NFTs podem acessar esse coworking. E depois, cara, a gente gosta tanto dessa comunidade, a gente, né, faz tanto projeto que a gente vai começar a construir algumas vilas espalhadas pelo mundo e a gente quer morar junto, né, isso num intervalo aí bem longo. E e aí vocês começam a morar junto, trabalhar junto, até o ponto que, cara, a gente quer ter autonomia sobre essa organização, né, sobre essa estrutura, e a gente quer definir as nossas próprias regras, a gente quer que cripto seja totalmente legal e seja legal tender, por exemplo, seja moeda oficial. E para isso vocês vão precisar de autonomia legal, vocês vão precisar mexer na parte jurídica, né, na parte de leis, e aí vocês vão ter que buscar uma, uma autonomia para conseguir fazer isso. Né? Então, esse é um nível hard já, onde vocês vão buscar ter reconhecimento diplomático de, cara, a gente tem aqui 20 mil pessoas nessa rede descentralizada de territórios e a gente se considera uma cidade, ou a gente se considera um país e vocês vão buscar reconhecimento diplomático na ONU, em outros países dele, tipo, cara, agora nós somos soberanos, então isso se tornaria um network state de fato. Assim. Né, é a mesma, a quantidade de startup tecnologia para aqueles que viram um unicórnio é bem pequeno, mas acontece, né? Então o Facebook, a Amazon são gigantes espalhados pelo mundo que cresceram tanto que tem esse tamanho, mas nem toda Startup Society vai chegar nisso. E ok, nem todos vão querer. Vão parar ali nos meetups, vão parar nos coworkings e já tá bom. Assim, a gente não quer mexer com leis, a gente não quer mexer com nada, a gente vai se estabelecer que já existem, tal, usar essa infraestrutura normais. E aí, e para nós tá ok. Mas tem outros, por exemplo, a querem explorar pesquisa científica de longevidade, né? Aí é algo que precisa realmente autonomia legal para você criar desenvolvimento científico e tal, escapar de algum e e aí você vai precisar avançar mais, né? Muito bom, inclusive já estão rolando alguns experimentos assim, né?
o Zuzalo, Vitalia, como que tá esses experimentos que jogam nesse jogo, né? Então, nesse jogo aí de Startup Society e tal, e eventualmente lá no futuro talvez longínquo, pode se tornar Network States. Como que você vê esses experimentos que estão sendo feitos agora? Essa é boa pergunta, porque eu começo falando disso, parecendo, nossa, que esse cara tá completamente maluco, né? Falando de construir cidade, enfim. E a gente teve, eu com mais 3 membros da IP City, né? A gente vai falar depois um pouquinho sobre IP City, que é a TNS Brasil. A gente foi agora para última semana para Amsterdã, onde teve This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. o Network State Conference, que foi organizado pelo Balaji Srinivasan, que é o autor do livro. E aí deu para sentir. A gente já sabia, né? Eu estava pelo menos bem inserido, acompanhando bastante o landscape, pesquisando bastante sobre as startups sociais que estavam surgindo. Mas quando você vai num evento desse, você sente na pele, né, nos ossos ali, qual que é o real impacto e o tamanho assim da indústria e a energia, o momentum, assim, sabe? Então você vê que saiu, né, de uma ideia para um livro e se tornou uma indústria de fato, assim, né? São vários players de todos os lados surgindo, assim. Então a conferência teve mais de 1.300 attendees, né, participantes, com mais de 40 speakers, e foi realmente incrível. Assim. Então a gente tem o Balaji, ele organizou eventos de uma forma muito legal, assim, algo que eu já venho falando há um tempo, mas acabou ficando bem evidente assim, uma separação que ele fez, né? Então, nesse universo de Startup Society, a gente tem 2 tipos de organizações que emergem. Uma são as sociedades paralelas, né? Ele cunhou, pelo menos ele usou essa expressão para simbolizar esse tipo de iniciativa. Essas sociedades paralelas, né, parallel societies, são justamente aquelas organizações que querem, que são comunidades que querem se estabelecer de alguma forma, né? Então, aquele exemplo que eu dei do café aqui, então, tipo, é um grupo de pessoas que já se conecta online e que pensa, cara, quer saber? Vamos construir nossa própria vila descentralizada, vamos evoluir para uma cidade. E essas startups, essas organizações, elas geralmente elas se conectam através de uma inovação moral ou um estilo de vida, né? Então, tem pessoas lá que, cara, é o grupo de fitness, por exemplo. Cara, a gente quer construir nossas vilas que são totalmente moldadas para pessoas que ou são atletas ou gostam desse estilo de vida. Então, né, nessas vilas não vai ter alimentação ruim, vai ter lugares públicos, onde você vai poder se exercitar, vai ter conteúdo, as pessoas sempre vão se encontrar para treinar juntas e assim por diante, né? Então, aonde descentralizado no mundo, onde você for nessas vilas, você sabe que vai ter aquele padrão, vai ter aquelas pessoas que você já conversa diariamente online, você vai encontrar elas, né? Você vai estar viajando, você sabe que você vai se hospedar lá, vai ser um lugar otimizado para treino e alimentação vai ser ok, e você vai se estabelecer nesse lugar. E aí tem pessoas que, né, tem uma linha de pesquisa, por exemplo, você comentou do Vitalia, tem pessoas que estão realmente empurrando a barreira, né, de longevidade, né, do que significa a morte, né? Então, eles colocaram a morte como uma doença, não como uma inevitabilidade. Não, a morte, velhice, né, é aging, né? É a causa principal de morte, é a doença que mais mata no mundo, né? Então, eles, né, isso há algumas décadas, alguns
cientistas mudaram o approach, né, a abordagem sobre isso, e falaram, não, a gente precisa curar aging, né? Então, agora, lá na época, foi um negócio, né, tipo, meio rechaçado pela comunidade científica, mas nas últimas décadas virou uma indústria que está crescendo e está evoluindo. Só que tem muita barreira regulatória para isso, né? Para você conseguir realmente acelerar essas tecnologias. E então tem algumas iniciativas de Startup Society que não. Vamos estabelecer, criar esse nó descentralizado. Um dos exemplos é o Vitalik, né? São pesquisadores, são cientistas muito sérios que estão procurando e se estabelecendo em lugares com zonas econômicas especiais, que são menos hostis à pesquisa científica nessa linha e vão construir essas cidades descentralizadas. Então, esse é o primeiro pilar ali que eu falei, que são as sociedades paralelas. E outro pilar que ele falou são as instituições paralelas. Então, né, voltando ali para o que eu estava falando no começo, esse é um frame que as pessoas muitas vezes não enxergam, mas quando a gente, né, olha sobre essa ótica, sobre essas lentes, a gente começa a enxergar mais claramente. Então, todos os pilares, né, que são providos hoje pelo governo, então desde educação, a própria governança, a segurança, a infraestrutura, e assim por diante, mídia e assim por diante, todos esses, as tecnologias digitais que a gente está, né, da Web3, IA e a internet como um todo, vão oferecer alternativas a essas instituições que já estão estabelecidas. Então, obviamente, né, Bitcoin é o mais óbvio, mas você tem, por exemplo, na educação, lá você tem um dos apresentadores lá da conferência era o Synthesis, que é uma plataforma online para educação de crianças usando IA, usando simulações para as crianças mesmo, assim, de 6, 7 anos, assim, é muito engraçado. Se vocês derem um Google lá, pesquisar e ver os vídeos, é mind-blowing, assim, o que as crianças conseguem fazer. Elas, em grupo, resolvem problemas da vida real, assim, então problemas complexos, assim, eu olhando, assim, as crianças falando assim, cara, eu não sei se eu, se eu conseguiria, assim, e elas vão, e tem também um tutor IA, onde eu também usei lá, é aberto público, você pode usar lá, você aprende matemática de um jeito, assim, que quando você passa uma vez por aquilo, você olha assim, cara, já era, tipo, com certeza absoluta, o futuro da educação vai ser com tutores IAs, assim, porque é infinito inteligente, é infinito paciente, está disponível 24 horas por dia, é muito mais divertido e assim por diante. Então, é uma peça de tecnologia que vai impactar brutalmente, né, como a educação é feita, todo esse modelo estatal, IMEC e assim por diante. Então, tem todo um universo de startups olhando para esses problemas, para essas instituições e pensando, cara, como que a gente utiliza tecnologias digitais para resolver esse problema, né? Então, de novo, né, Web3 e DAOs já, de uma forma intuitiva, já é meio que isso, né? São pessoas aí na internet criando formas de governança de como usar tokens e tal para alocar recursos, né, em uma escala pequena. Mas a gente vai aumentar, vai colocar. Por que precisa só ser numa DAO, né? Porque a gente não pode fazer isso para uma cidade e alocar recursos ali para construir uma ponte, por exemplo. Obviamente, né? A gente vai evoluir, né? A gente está muito imaturo ainda, né? Mas isso vai amadurecer e a gente vai encontrar formas muito eficientes e 10 vezes, 1000 vezes melhor do que como funciona a votação para votar num prefeito de uma forma totalmente não transparente, uma caixa preta e com corrupção e tudo isso que a gente já está cansado de saber. Então, existe todo esse universo assim, né, de startups atuando para resolver esses problemas e é muito grande e crescendo rápido, assim, surpreendente. Cara, é muito bom, muito legal os exemplos que você deu.
E aí, às vezes, bom, eu acho muito interessante esse approach de pegar alguns problemas que a gente tem, principalmente de como lidar com recursos públicos, né? Bens públicos, coisas que são, né, de todos ou bens comuns, como lidar com eles, porque a gente sempre tem essa noção de que se não é de ninguém, acaba sempre, se é de todo mundo, é de ninguém. E aí, se não tem dono, as coisas, a tragédia dos comuns, né? O incentivo da galera é aproveitar ao máximo, explorar ao máximo e contribuir o mínimo. É até uma discussão que eu estava tendo esses tempos, esse final de semana, inclusive. A gente estava falando sobre um negócio besta, mas não é tão besta assim, se você for brasileiro, mas faz muito sentido, porque sai um pouco do âmbito político per se, assim, exatamente político, mas ele, querendo ou não, ele é um exemplo do que pode ser melhorado, né? Nesse aspecto de bem comum. A gente estava discutindo sobre a CBF, né? Sobre a seleção brasileira, que tá tendo todo esse escândalo de aproveitar, né? O pessoal aproveitar os jogadores que são do mesmo empresário que o técnico, né? E aí surgiu esse comentário: é assim porque ninguém é dono, né? Se ninguém é dono, você sempre tem espaço para você explorar os recursos ali. A CBF, querendo ou não, tem a maior marca do maior esporte, que é a seleção brasileira, que é o maior esporte, que é futebol. Tem muito dinheiro na mesa. E, querendo ou não, um jogador que é convocado para a seleção é a maior vitrine do mundo pro esporte, né? Então, o cara, ele valoriza, só dele ser convocado na seleção, ele valoriza já uns 20, 30, 50 vezes, 3 vezes o que ele vale no mercado. Então, para alguém se aproveitar disso, né, se aproveitar desse bem comum, entre aspas, que seria a seleção brasileira, para fazer o teu próprio dinheiro ali, teu próprio jogo, é uma coisa que pode acontecer. E aí isso leva à corrupção, enfim, tal. Então, acho interessante pegar e ter o approach de startup, de como resolver esse problema, como iterar, como testar e fazer isso de forma rápida e acelerada para resolver o problema de forma mais simples possível. E eu acho isso muito interessante, porque, querendo ou não, é um problema que existe, e a cultura de startup justamente é essa, né? Tem um problema para ser resolvido, vou resolver o problema com tecnologia de forma escalável e vou testar até conseguir. Então, muito interessante. Só dando um exemplo aqui do que talvez pode ficar um pouco mais, dar um exemplo um pouco, tirando um pouco talvez do viés de mais comum do pessoal, né, de pensar em startup societies e network stage. Muito bom. Esse é um comentário muito bom, porque quando a gente dá um zoom out e olha a estrutura por trás, ela é a mesma estrutura de várias instituições governamentais. E aí a gente meio que quebra a matrix e fala assim, cara, se a gente tem essa estrutura, que é uma estrutura basicamente monopolista, né? Então, essas coisas acontecem porque não tem concorrência ali, né? Então, tipo, é difícil de você influenciar naquela organização, né? Então, quando a gente olha para outros pilares da sociedade, você vê essa mesma estrutura e as mesmas consequências daquela estrutura, né? Então, por exemplo, a educação no Brasil, né? Então a gente acha, né, que tipo, tem escola pública, tem escola privada, tem as escolas privadas ali concorrendo entre si e tal, então é um ambiente livre ali de concorrência, que inovação pode emergir, mas isso não é verdade, né? Porque você tem uma estrutura que é o MEC, que basicamente define o formato, a metodologia e todas as regras que devem ser seguidas pelas instituições educacionais, sejam públicas, sejam privadas, no território brasileiro. E isso basicamente mata qualquer inovação, né? Principalmente pelo fato que se você ir lá e criar um método paralelo para competir com o MEC, você está literalmente infringindo uma lei, né? Você vai ser preso, né? Então, o máximo de inovação que a gente vê são
startups, são empresas que exploram o turno B, né? Então, a criança vai lá, vai para a escola e tal, tá fazendo o processo. E aí, aonde ela realmente aprende, né, como que é o caso do Síntese e tal, são tipo, cara, a gente não vai mexer nesse vespeiro aqui, é impossível, né, de tentar mudar isso, mas a criança ela vai aprender no contraturno, né? Então a gente vai lá e cria inovações, escolas de programação, de arte e outras, um infinito de metodologias que podem emergir num processo educacional. Então, basicamente, quando a gente olha e fala, cara, a gente precisa de... Não é tanto a questão de, tipo, não, vamos colocar lá o CEO, vamos tirar o Lula e vamos colocar o Steve Jobs, o Elon Musk lá. O Elon Musk, ele vai resolver... Lógico, seria bem melhor, mas ainda não é a chave do problema, assim, porque ainda vai continuar sendo um sistema monopolista, onde não vão conseguir emergir soluções alternativas, né? Então, quando a gente fala de Startup Society, a gente fala, cara, vamos, ao invés de a gente ter uma estrutura que influencia 200 milhões de pessoas, que é o Brasil, né, que faz cagada o tempo todo numa escala gigante, não. Vamos permitir que as pessoas criem suas próprias micro sociedades, cidades, vilas, com suas próprias regras, que se aquela pessoa tomar uma decisão errada, pensar numa ideia que não funcione muito bem, ela vai impactar aquelas pessoas que optaram voluntariamente por participar, né, daquela organização e, né, isso não vai estar impactando milhões de pessoas. E aí, da mesma forma como as startups funcionam, aquele cara fez uma coisa que não funcionou, a comunidade do lado vai olhar, opa, né? A gente vê isso nas DAO, né? Opa, essa forma aí de governança não funciona. Deixa eu dar uma adaptada aqui, vou fazer de outra forma para ver se funciona. Opa, funcionou. Uma terceira vai olhar, opa, funcionou, então vou adotar também. E assim por diante. Aí você vê realmente um ambiente de inovação e de progresso acontecendo em escalas muito pequenas que não interferem na vida das pessoas. Então, bom, a gente passou aí pela pandemia, a gente sabe o que é, né, um sistema centralizador fazendo um monte de cagadas numa escala gigante. Se a gente voltar no passado, a gente vai ver, por exemplo, não sei se vocês lembram do cardápio do FDA, né? Aquela pirâmide alimentar dos anos 90. Talvez vocês sejam... Não lembro exatamente, mas talvez tenham lido alguma coisa. Que na década de 90 e tal, foi muito empurrado a pirâmide alimentar de base de carboidrato. Né? Então foi vilanizado a gordura e tal, e falou, não, você precisa comer carboidrato e tal. E isso foi, né, empurrado em forma legal, em forma de regulação, em forma de propaganda e tal, e foi meio que adotado em massa e completamente errado, né? Causou obesidade aí à torta e direita, né, nas universidades, que agora a gente está começando a corrigir, graças muito às redes sociais descentralizadas que emergiram, né, novas pesquisas, novas formas, desbancando, né, esse mito e realmente mostrando o que é uma alimentação saudável e novos estilos de vida e tal, que pessoas estão adotando agora, né? Então, quando a gente tem esse tipo de experimento em larga escala, o resultado é catastrófico, né? E sem falar em ditaduras, né? China, Venezuela, Rússia, guerras e tal. Então, essas decisões erradas em larga escala são geralmente catastróficas, né? Então, nesse ambiente mais descentralizado, em baixa escala, você consegue ter algo mais que se autorregula e inovações de fato conseguem emergir. E essas pequenas comunidades, jurisdições que a gente chama que vão emergindo, elas vão competir pelo cidadão, né? Então,
Se você não está provendo um serviço bom para o teu cidadão, ele vai simplesmente fazer um shift, vai se mudar, porque hoje a gente tem muito mais mobilidade, né? Então, e mesmo que ele não mude de território, ele pode mudar completamente de stack, né, de serviços, né? Como a gente falou, muitas das coisas estão indo para a nuvem, então você pode usar um serviço digital de outra jurisdição sem precisar se mudar, ou passaporte, ou trabalho, ou a parte de saúde e assim por diante. Então, essa meta-estrutura, né, de concorrência, de escala pequena e de inovação é que é realmente o poder e não uma forma, né, de governança. Eu não sei qual é a forma ideal de governança, ninguém sabe, mas a gente precisa que esse ambiente compita e teste em pequenas escalas para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Muito bom, muito bom. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar já do evento. Antes disso, eu vou passar a palavra de hoje. A palavra de hoje é a troca. E falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui que a gente tem no café. A gente tem 3 parceiros. A gente tem Picnic, Web3Valley e a Enor. A Picnic, ela é uma plataforma de investimentos que usa Account Abstraction para ter yield em DeFi, comprar e vender stable, tanto de real para dólar, enfim. Tudo isso com a tua conta do Google ali, de um e-mail, você pode acessar a DeFi totalmente custodiado por você. Então tem na Picnic investimentos.com. Web3 Valley é uma aceleradora de startups, uma das primeiras de Web3 da América Latina inteira. Ela atua desde as fases iniciais no projeto até a estruturação dele e também as fases de captação. Então, você pode acessar também web3valley.com.br ou seguir @web3valley para conhecer mais sobre o ecossistema latino-americano aí, Web3. E também tem a Enor, que ela é um ecossistema que capacita tanto empresas quanto indivíduos para acessar, negociar e investir dentro do mercado financeiro global. Eles estão presentes na América Latina, na Europa, na Ásia, desde NFT Marketplace até um livro spot com ativos de RWA. Você pode também seguir Enor Global, @EnorGlobal aqui no Twitter. Bom, Jean, fala um pouquinho do evento, já para fechar um pouco o episódio. A gente falou sobre Startup Societies, a gente deu bons exemplos, enfim. Mas a gente vai ter o primeiro evento presencial, que vai acontecer dia 1º de dezembro. Fala um pouquinho como vai ser esse evento e chama o pessoal aí para participar. Legal. A gente está organizando, até o Hugo tá presente aqui, tá ajudando bastante na organização. A gente está organizando o primeiro evento sobre Startup Society, né? Startup Society Conference aqui da América do Sul. E vai ser dia 1º de dezembro. E a gente, né, pensou, cara, esse evento vai ser realmente importante, porque a gente quer realmente inaugurar um novo capítulo da política brasileira, né? A gente quer trazer esses conceitos de tecnologia não como uma indústria paralela, um nicho. A gente quer realmente trazer essas tecnologias como core da política, né? Do futuro da política. E qualquer pessoa que acompanha minimamente política mainstream sabe que isso não poderia estar mais longe da verdade, né? Basicamente, política é sobre leis, sobre impostos, sobre proibir, sobre o nível de criatividade, vamos dizer assim, e de inovação, principalmente inovação tecnológica no meio político, é virtualmente zero, assim, é bem pouco, né? A gente tem algumas inovações internas, né, no governo que são fora do governo federal, do governo executivo, ali, a gente viu o Pix, por exemplo, e algumas iniciativas digitais que foram realmente boas, assim, de uma forma geral, mas todo o resto, né, que eu falei aqui, que são as instituições paralelas, novas formas, né, de você
fazer governança, de você fazer educação e assim por diante, e até essas novas sociedades paralelas e charter cities e zonas econômicas especiais, todo esse universo que é completamente desconhecido para a maioria das pessoas que está nesse universo mais mainstream. A gente quer trazer esse evento com pessoas que estão atuando na prática nisso, né? Então a gente vai vocês podem entrar no site, a gente vai colocar aqui IP, né? ip.city/conference. Vocês vão ver lá todo o line-up, todos os speakers que vão falar, mas a gente tem algumas pessoas, a gente vai chamar, um dos speakers é o Niklas Unzinger, que é o fundador da Vitalia, né, que a gente comentou aqui, que é a cidade descentralizada focada em longevidade. Ele é morador de Próspera, que é uma cidade autônoma em Honduras. Então é um dos projetos aí líder nesse universo de Startup Society, tá? Então é uma cidade realmente física, eles estão construindo há alguns anos lá, já tem várias empresas, tem centenas de moradores, é realmente inovador, tem inovação no sistema regulatório, é um dos sistemas regulatórios mais modernos do mundo, e assim por diante. Então ele vai trazer essa realidade para a gente também. E a gente vai falar sobre IA com um especialista, o que IA vai impactar, né, em termos de governança. Será que a gente consegue usar, né, essas LLMs para ajudar em consensos coletivos, né, deliberações coletivos? E a resposta é sim, porque a gente já tem cases pelo mundo usando isso, inclusive Taiwan é um estado-nação convencional que já usa tanto blockchains quanto IA em processo de aprovação de leis. Então, é uma realidade que nunca chega até a gente, mas já acontece há alguns anos, né? Então, a gente vai ter palestras sobre isso também, falar sobre a Índia, falar sobre educação, né? Os novos modelos de educação, sobre as startup societies, né, que estão emergindo mesmo, como a Afropolitan, que é uma nação digital na África, com já dezenas de milhares de membros. Praxis também já teve 2 rodadas de investimento, tem dezenas de milhares de membros, eles já estão comprando território no Mediterrâneo para construir uma cidade para tecnólogos. E todo esse universo que parece futurista, que parece distante, quando a gente olha, cara, já está acontecendo e crescendo rápido, né? Então, a gente olhou e falou, cara, o Brasil, ele tem todos os atributos, né, para gente decolar, né? A gente só tem uma camada política que impede isso, mas a gente é um povo que é criativo, a gente tem recursos naturais abundantes, a gente não tem furacão, a gente não tem guerra, a gente tem uma indústria de tecnologia super world class, né, com qualidade internacional, né, os nossos founders aqui, você olha os unicórnios, são pessoas extremamente talentosas. Então a gente tem muitos atributos, a gente tem muito talento, a gente tem muita tecnologia, a gente tem todos os ingredientes que precisa, né? A gente precisa só virar essa chavinha, olhar a governança e as instituições políticas como uma indústria e falar, cara, agora é a hora de engenheiros, de empreendedores assumirem, né, entrarem no jogo e começarem a inovar de fato, né, essa realidade. Então, a gente está organizando, né, dia 1º de dezembro, vai ser em São Paulo, na IBMEC. Só entrar no site, lá tem todas as informações e convido todos a participarem, porque sou suspeito para falar, mas vai ser realmente a gente vai estrear um novo capítulo aí no Brasil em termos de tecnologia e de futuro. Assim. Então, espero todos vocês lá. Perfeito, muito bom. Ótimo demais, João. Bom, pessoal, quem está ouvindo por YouTube ou por Spotify, esse aqui é um Twitter Space, a gente faz todo dia, de semana, de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Hoje a gente falou sobre Startup Societies e foi muito bom. Muito obrigado, viu, Gianzão? Foi uma honra ter você aqui.
sempre. E, cara, esse evento vai ser muito bom. Vou estar lá em São Paulo para prestigiar esse evento, estar com vocês lá e aprender bastante. Aprender a beça, aí vai ter muita gente relevante aí. Muito obrigado, inclusive, por ter convidado depois na DM e tal, por ter chamado no evento. Eu fiquei muito, muito feliz de estar fazendo parte, pelo menos dessa parte de entusiastas aí. Fechou? Valeu, Janzão. Maravilha. Pô, valeu, Vitor, pelo espaço. Você é um cara que está ali sempre nos bastidores, ajudando a gente a divulgar, a colocar esses projetos no ar. Valeu mesmo pela parceria, por aceitar participar lá. Eu acho que vai ser muito legal. E temos cupom aí para a galera. Você pode divulgar aí pro pessoal também, o pessoal do café. A gente vai dar 20% aí para quem está online e depois a gente pode compartilhar aqui também. Fica o convite. Perfeito. Mas valeu aí, Vitão. Show de bola. A gente tem o grupo lá do café, aí eu divulgo lá o cupom no grupo do café para quem quiser participar aí do evento Startup Society. Bom, Maravilha. pessoal, vou ter que encerrar aqui que eu tô numa rotina nova e eu tenho uma reunião 9 horas agora, então por isso que eu tava acabando mais cedo. Geralmente a gente deixa passar um pouquinho das 9, mas quem quiser ouvir o episódio completo com o Giazão, que foi, cara, muito bom para quem tá iniciando esse mundo de Startup Societies e Network Stage, vai dar pra ouvir no YouTube e no Spotify logo mais. Abração e mais uma vez, obrigado, Giazão, obrigado por todo mundo que ouviu. Abraço.